Olá, me chamo Bianca, sou da turma do terceiro semestre. Iremos apresentar o trabalho com o tema Sistema Tegumentar e Regularização da Temperatura Corpórea. O grupo ele é constituído por Bianca, Ruane Lopes e Gleison, Gisélia, Bruno Evangelista, Jefferson, David, Manuel Rocha, iniciado pelo professor Cleverton Ribeiro, da disciplina de Anatomia e Fisiologia Animal. Irei dar início ao trabalho falando sobre um pouco do sistema tegumentar. Bom, no sistema tegumentar, no geral, é o que a gente estuda nossa pele. A gente sabe que a nossa pele é uma região estratificada. Eu tenho camadas, camadas e camadas. No nosso caso, dos seres humanos, né? Mamíferos. Mas em algumas outras espécies, essa divisão, ela não são estratificada, não existe. E é basicamente uniestratificada. Bom, o que precisamos entender? Que tem uma proteção. O tegumento, ele tem várias funções e uma dessas funções é a proteção do meio externo para o meio interno e vice-versa. Esse tegumento, por exemplo, ele vai impedir a entrada de patógenos do meio externo para o meio interno. Também eles vão impedir a perda de água do meio interno para o meio externo e a entrada de água do meio externo para o meio interno. Então, essas são as principais características primárias do sistema tegumentar. O sistema tegumentar, ele é dividido normalmente em duas partes, que é a epiderme e a derme. A epiderme, ela é a camada externa e a derme, ela é a camada interna. Mas também, em outros casos, né, exclusivamente das aves e dos mamíferos, no caso dos vertebrados, nós temos também a camada extra, que é a chamada de hipoderme, que é aquela camada que nós conhecemos, por exemplo, quando vamos tomar vacina, né? A famosa subcutânea. Bom, aqui vocês podem ver direitinho, né, essas três camadas. A primeira, a epiderme, a segunda, a derme e a terceira, né, que é a hipoderme. Bom, a epiderme, ela é feita de um tecido chamado de tecido epitelial pluristratificado, pavimentoso, né, que é o achatado. Ele é avascular e apresenta células responsáveis pela produção de melanina. A derme, ela é mais espessa, é constituída por tecido conjuntivo, contendo determinações nervosas, vasos linfáticos e sanguíneos e porções basais de glândulas. E a hipoderme é constituída também por tecido conjuntivo e extremamente rica em tecido adiposo. Bom, também falarei aqui mais por cima sobre outras funções do tegumento, que os meus colegas irão se aprofundar mais. O tegumento dos vertebrados é responsável por proteção mecânica contra o micro-organismo, né, os patogênicos que eu falei, excessiva hidratação e raios luminosos, recepção de estímulos por meio externo, né, a sensibilidade, devido à presença de corpúsculos sensoriais, excreções de resíduos do metabolismo, né, catabólicos, nos peixes e nos mamíferos, respiração cutânea nos anfíbios, regulação da temperatura do corpo, né, nos homeotermos, aves e mamíferos, regularização da concentração de sais nos líquidos corpóreos, homeostase, acúmulo de substâncias de reserva, gorduras, né?
nos homeotermos, panículos adiposos, nutrição de filhotes, mamíferos, locomoção nos peixes e alguns anfíbios, glândulas mucosas, e nas aves, as penas. Ataque e defesa, a presença dos cornos, unhas e etc. E identificação sexual. Vou falar um pouquinho sobre as estruturas do sistema tegumentar. E para dar início, vou começar falando das divisões desse sistema, que é composto pela epiderme, que é formada por uma série de camadas que variam de espessura dependendo do local do corpo. Além disso, a epiderme também pode ser chamada de cutícula, e ela contém várias espessuras, ou seja, na mão ou nos pés, por exemplo, a epiderme é composta por uma superfície mais espessa, além de ser dura, enquanto em outras partes do corpo ela pode ter essa diferença, tendo uma camada mais fina, e mais maleável. Também é composta pela derme, que também pode ser chamada de córeo. Ela é constituída por todo um tecido conjuntivo, e além disso é a parte da pele que está localizada abaixo da epiderme, sendo mais espessa e mais profunda. E conforme o tempo passa, por conta do envelhecimento, a derme pode apresentar uma espessura diferenciada, assim como a epiderme. E tem também o tecido subcutâneo, ou hipoderme, que é um tecido que está presente somente nas aves e nos mamíferos. Ela é um tecido gorduroso que fornece energia para que esses animais possam manter a sua temperatura corporal. Existe uma determinada camada que essa subcutânea, ela não é considerada parte da pele. Entretanto, a derme fica localizada sobre essa estrutura e a partir disso a tela subcutânea é também formada por tecido conjuntivo, porém frouxo, além do tecido adiposo. Vamos ver de maneira mais aprofundada cada uma dessas partes. A epiderme ela é constituída pela camada basal, que é também chamada de camada germinativa. Ela possui grande presença de células-tronco e, por conta disso, a camada é responsável pela renovação da epiderme. Além disso, as células produtoras de melanina, os melanócitos, são encontrados também nessa camada. A epiderme também possui a camada espinhosa, ela possui um aspecto considerado espinhoso, e isso porque é a camada responsável por conter os demossomos, que são as estruturas responsáveis pela união das células nessa camada. Na epiderme também tem a camada granulosa, que tem apenas de 3 a 5 fileiras de células achatadas e possui grânulos de querato e alina. Há também a camada lúcida, que é formada por células achatadas e translúcidas. Assim é considerada espessa, caracterizada pela ausência de núcleo e citoplasma e é rico em queratina. Há também a camada córnea, que possui uma espessura variável, e ela também é formada por células mortas, anucleadas, achatadas e ricas em queratina também. Já a derme ela é formada por tecido conjuntivo, e por conta disso ela é dividida em duas formas: a camada mais profunda ou reticular e a camada superficial ou papilar. A camada reticular ela é composta por tecido conjuntivo fibroelástico, e feixes de colágenos com células de fibroblastos e histociócitos. Nas camadas mais profundas há a presença de glândulas sudoríparas, sebáceas, folículos do pelo, além das células acumuladas. Já na camada papilar, que é composta por papilas, são as estruturas responsáveis por conter a grande quantidade de vasos sanguíneos. Por conta disso, é uma camada altamente sensível. Já o tecido subcutâneo, ou hipoderme, é um tecido gorduroso, como já falei no início, que ele fica entre a derme e entre o músculo, e ele tem justamente essa função de manter ali a reserva energética, para que os animais, no caso as aves e os mamíferos, possam utilizar para manter a sua temperatura corporal. Em continuação, vou falar sobre as funções do sistema tegumentar do animal, que é a proteção que ocorre pela pele do animal,
que é agressões físicas e químicas, e a proteção ao organismo contra a concentração e a hidratação e excessivos e ações dos raios ultravioletas emitidos pelo sol. A regulação de temperatura do corpo do animal é definida como funções que relacionam ao calor produzido ao calor conservado e calor perdido. Chamamos esse calor de termorregulação. Ocorre com animais que mantêm a temperatura dentro de uma faixa de valor, né, que deixa ideal para a manutenção de seus processos biológicos. As aves, mesmo, no caso, elas têm uma temperatura consequentes que mantém a temperatura no corpo constante. E as vacas com estresse calórico chega a temperatura corporal de 41,5. A comoção refere-se ao movimento, as variações relacionadas à forma de estruturas, o cavalo, ele anda e corre. E as aves, a galinha, ela voa. Há acúmulo de substâncias, reservas de gorduras. Essas gorduras armazenadas no tecido da epidíspo. A epidíspo são cápsulas armazenadas na gordura em seu citoplasmas. Se forma em acúmulos de substâncias em pequenas gorduras. E a acumulação da gordura em seu interior, quando esse tecido é analisado em microscópios, consegue a visualização de estruturas e defesas do seu núcleo. É localizada assim uma forma mais perfil. Exceção e a secreção. A exceção se refere a uma separação de resíduos ou substâncias tóxicas das células e tecidos dos animais. A secreção são as enzimas digestórios pelas células de tecidos identificados a células, gorduras e... Dando continuidade, eu estava falando dos tegumentos dos mamíferos. Em mamíferos, a pele é relativamente espessa, particularmente a derme, porém essa espessura varia muito de espécie para espécies ou mesmo de uma região do corpo para outra. Uma maior espessura da epiderme é verificada em locais onde os pelos estão esparsos ou em áreas sujeitas à pressão. As escamas córneas podem ser formadas a partir do extrato córneo, como nas caudas dos gambás e de alguns roedores. Os mamíferos são vários anexos tegumentares, estão presentes todos eles formados à base de queratina. As garras, por exemplo, elas são estruturas fortes que recobrem os ossos terminais dos dígitos, podendo ser retráteis em felinos ou mesmo fixas. Protegendo os dígitos, temos também os cascos, que são típicos dos veados, boi e dos rinocerontes, cavalos, zebras e as unhas encontradas apenas nos primatas. As baleias verdadeiras, elas possuem projeções do epitélio bucal utilizadas na alimentação, conhecidos como barbatanas bucais. Aqui temos as glândulas, também estão presentes nos tegumentos de mamíferos, sendo elas classificadas em sudoríparas, são responsáveis pela produção de suor, ausentes em baleias,
peixe-boi e auxilia na prevenção do superacrescimento, na excreção de sal e ureia, aumentando o atrito com as superfícies. As sebáceas drenam para o interior do folículo piloso, podem ocorrer sem associação de pelos em mamíferos, lábios e genitálias, secretam substâncias oleosas que recobrem o pelo e previnem contra a dessecação da pele. Os odoríferos produzem substâncias odoríferas que podem ser utilizadas na defesa, do reconhecimento ou da extração sexual. E as glândulas mamárias, elas secretam substâncias nutritivas que compõem o leite para a nutrição dos jovens. E os números variados associados aos números de crias, que é de 1 a 12 pares, e são dispostos em regiões variadas. O pelo é formado por uma raiz expandida e uma haste escondida sob a pele em uma bainha epidérmica ou folículo piloso. Uma ou mais glândulas sebáceas drenam para o interior de uma fenda entre a haste e os tecidos adjuntos. Em um corte transversal de um pelo, podemos observar 2 a 3 camadas, que é o cortês, é a camada de maior importância estrutural, sendo relativamente denso. E é nele que encontramos os pigmentos, que dão cor aos pelos, e na face externa estão encontradas escamas microscópicas que formam a cutícula. Os pelos mais grossos, eles também possuem um cerne ou medula, que é constituído de células mortas, são contraídas e de espaços vazios. Um pequeno músculo liso, ele estende da parte externa para o derme, sendo inserido no folículo. Sua contração faz com que o folículo e o pelo se elevem, levando ao espaçamento dos pelos e aumentando assim a eficiência da cobertura em apresentações e no isolamento térmico. Grande parte dos mamíferos ainda eles trocam seus pelos 1 a 2 vezes por ano. Em geral, as pelagens de inverno e verão são distintas em relação à densidade, da qualidade e coloração. Já as vibrisas ou bigodes são pelos grossos, especializados, utilizados como órgãos táteis. São várias terminações nervosas e estão presentes na raiz do pelo, captando as informações provenientes da parte exposta das vibrisas, e os pelos mais rígidos e robustos podem estar presentes formando os espinos, como encontrados em porcos espinhos. Nos últimos anexos tegumentares dos mamíferos agora são os cornos e chifres. Ambos são as estruturas formadas por queratina que podem ser permanentes ou temporárias. São utilizadas normalmente para o reconhecimento, exibições e para a defesa. Os cornos são de crescimento contínuo e não são trocados, podendo ser a depender das espécies únicos dos rinocerontes ou duplos, búfalos, carneiros e antípodas. São formados por um osso dérmico central, coberto por camadas de queratina, e os chifres são típicos dos veados, alces, cervos e rena. São derivados ossos da derme de ocorrência temporária. O osso que forma os chifres contém um pouco mais de material orgânico do que os demais ossos, e o que os torna mais flexíveis durante o crescimento são as estruturas que são recobertas por pele ou veludo. Quanto ao tamanho máximo, é atingida a circulação interrompida, levando à sua morte, posteriormente à queda. No final da estação reprodutiva, o osso na base do chifre é encontrado sobre uma projeção óssea chamada de pedicelo, que torna enfraquecido e o chifre cai. Os chifres ainda apresentam diversas formas sendo mais ramificados em animais maduros. Aqui temos o tegumento das aves. As aves elas apresentam uma pele delgada, pouco queratinizada, apresentando escamas córneas nas patas, sendo o bico e as penas altamente queratinizadas. Possui ainda a glândula uropigial. As penas são estruturas mortas de queratina, originadas a partir de papilas vivas da derme. As penas se estendem da epiderme para a derme, assumindo um aspecto semelhante ao do pelo, e mesmo tendo origens filogenéticas diferentes, as regiões nas quais as penas estão inseridas, elas são conhecidas como ptéridas, e os locais em que estão ausentes são chamadas de aptérias.
As penas são trocadas periodicamente, 1 a 2 vezes por ano, e normalmente uma por vez. Apenas os patos que perdem a maior parte de suas penas de uma só vez, ficando impossibilitados de voarem nesse período. A epiderme é fina, frouxa e seca, possuindo apenas 4 estratos, que são camadas basal, espinhosa, de transição e córnea. A derme e a epiderme não apresenta glândulas. A derme torna mais densa nas regiões profundas do córeo, apoiando na hipoderme, que é também bastante extensa.